Revolução Francesa. Caralho. Antônio Pessoa, como vocês enxergam a Revolução Francesa? Para muitos, especialmente círculos tradicionais, a Revolução Francesa é como uma pedra lançada em um lago tranquilo. Suas ondas romperam com a ordem estabelecida, igreja, monarquia e idealismo, e criaram o que alguns chamam de um mar turbulento de ideias liberais, culminando nas nossas nuances atuais. Esses críticos frequentemente a culpam por abrir as comportas para um mundo dominado por materialismo, secularismo e um espírito percebido como profundamente anticristão. Vocês concordam com essa visão? Até que ponto ela reflete ou distorce impactos históricos da Revolução? Cara, na minha opinião, eu acho que você talvez concorde até meio que contra seus desejos, assim. Uhum. Mas, mano, a Revolução Francesa é meio que um... Talvez seja uma porra que tenha sido tipo fluxo histórico inconsciente que era meio que inevitável. Hegel, não. Que é tipo, a partir do momento que o Lutero fez a reforma protestante, era, cara, só uma questão de tempo. Sim. Até ter uma parada parecida com a Revolução Francesa, entendeu? Sim, essa ideia do fluxo inconsciente da história é tipo, cara, é a coisa mais maldita do mundo, que é não refutável e tipo o tempo inteiro observável. Mas eu também sinto isso, pessoa, que não vale a gente olhar retrospectivamente, avaliar a Revolução Francesa. Se o Luís XVI tivesse sido um cara mais, punho firme, a gente ainda estaria vivendo no Ancien Regime, tipo... Não, a Revolução Francesa foi derrotada, cara. A Revolução Francesa foi esmagada, sacou? Que, primeiro, ela foi esmagada dentro da França pelo Napoleão, que ele transformou a merda de volta numa monarquia. Aí ele meio que exportou a Revolução Francesa pra Europa. Uhum. Ele foi derrotado militarmente pela... Inglaterra, Prússia, Áustria e a Rússia, basicamente. Só que mesmo assim, tipo, aqueles ideais, eles ainda... Sabe, não era só uma questão de você apagar o fogo que nunca mais ia ter fogo. Não, aquele negócio meio que já tava surgindo, né? E até que ponto a Revolução Inglesa, tipo, a Guerra Civil Inglesa, a Revolução Gloriosa, esse tipo de coisa, já não foi a Revolução Francesa só que antes, entendeu? Porque pra mim tem excelentes argumentos a serem feitos, cara. O rei da Inglaterra, ele já não governava a porra da Inglaterra enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo. O que motivou, pelo menos inicialmente, né? Muito do que motivava os franceses na busca deles para colocar o fim no absolutismo era tipo uma anglofilia. Eles enxergavam a Inglaterra como modelo de governo ideal, modelo parlamentar e etc. A Revolução Americana também é uma manifestação, é tipo uma Revolução Inglesa 2, sabe? Que é um paralelo da Revolução Francesa. E aí, na minha opinião, tem esse... que pra mim é sofisma, sabe? Que você vê esses conservadores americanos lá, Ben Shapiro e tal, que enfim, Deus abençoe, eles têm um papel na evolução ideológica meio que do Ocidente moderno, mas eles falam tipo, não, a Revolução Francesa foi uma merda, o que a gente precisa mais é da Revolução Americana. Mano, a Revolução, os Estados Unidos não é um país do Ancien Regime, tá ligado? A Revolução Americana, a Revolução Francesa foi pra destruir uma porra que absolutamente não existia nos Estados Unidos, sabe? Tipo... É meio que uma coisa falsa, sabe? É tipo... a gente vai ter a Revolução de 1789, ela é uma merda, mas a de 1776 é pica. Tipo, mano, são 15 anos de diferença, sabe? São ênfases diferentes só, mas era um mundo que já tava em vias de destruição, sabe? Tipo, e, cara, a longo tempo, sabe? Mas fala. Não, mas eu só acho que, tipo, as pessoas colocam muito como culminou na Revolução Francesa, né? Que é a coisa verdadeiramente paradigmática, o rompimento da ordem política. Mas, cara, meio que esse panorama, assim, que sustentava esse mundo que você tá idealizando aí, que é um mundo tradicional... Exato, que o governo ele é feito por um rei e é tudo administrado pela igreja, né? Exato, isso não é um mundo tão pacífico e tão perfeito como você imagina. Ele mudou muito ao longo do tempo. Eu sinto que o nego tem a ideia de que entre 800, que é quando Carlos Magno cria o Sacro Império e realmente funde, tipo, muito profundamente a ideia do governo ocidental, né? Do governo francês, talvez, sobretudo com a igreja católica e com o Papa. Até 1789 foi uma mesma merda, só que não foi muito diferente, evoluiu muito ao longo do século. Pessoal, mas eu acho que ele tá falando mais, tipo, do mundo da revelação, sabe? Tipo, um mundo onde, cara, Deus era, tipo, a última palavra e isso deixou de acontecer. Cara, mas tipo, eu nem boto a culpa disso na Revolução Francesa, pra mim isso é a culpa disso na Revolução Industrial. Cara, não, isso é bem antes até, tipo, cara, no mundo do Maquiavel já não tem mais Deus, entendeu? Já não existe mais inferno pro Maquiavel, escreveu a porra em 1537. Na Itália, numa república, entendeu? Sim, então, mas na minha opinião, tipo, tem a diferença entre o que o Maquiavel vai pensar e a plebe, sacou? Tipo, o que fudeu pras elites, assim, o que fudeu a ideia de Deus é uma discussão mais complexa e mais interessante. Mas eu sinto que pro cara aleatório do dia a dia, o que fica lembrando a pessoa do dia a dia que Deus não existe é meio que a Revolução Industrial, sabe? Cara,
assim, talvez não a Revolução Industrial, mas tipo, as consequências da Revolução Então, Industrial é isso. muitos anos depois, assim. Sim, Porque, porque tipo, quando caralho, a gente tá conseguindo se comunicar com as pessoas pela internet, é tudo científico. Exato, blá, blá, blá. exato. Sim. Hoje a gente vive nessa falsa coisa, mas tipo, cara, essa visão meio que, tipo, Deus não... Tipo, que o juízo de Deus não importa e que meio que, tipo, o verdadeiro alicerce do poder, a força, a violência tem que ser usada indiscriminadamente por um príncipe. Cara, tinham discípulos do Platão que foram presos por causa disso, tá ligado? Sim. Isso tá relatado no livro do Tucídides. Então, tipo, eu sinto que meio que é uma criação, assim, sabe? Entra um pouco nessa de, vamos fazer grandes grupamentos, assim, da história do mundo. Aí o cara, tipo, grupamento da Idade Média. Quem mandava? Era a igreja. E o rei. Uau, perfeito. Era isso que eu sempre quis. E, tipo, isso é meio que uma ficção. É tipo uma... Então, mas foi isso que eu quis dizer, que o governo francês mudou muito entre o Carlos Magno e o Luís XVI. E não mudou uma vez, mudou várias vezes. Exato. E, tipo, eu não diria que é anticristão, entendeu? O dos grandes... Tipo, cara, primeiro que a Revolução Francesa é uma coisa que não é protagonizada pelas massas de verdade. Tipo... Tinha uma nobreza muito alta e tinha uma nobreza baixa, aburguesada. A nobreza baixa, aburguesada, tentou tomar o lugar, então você vê, não seria nem necessariamente... A Revolução Francesa não representava necessariamente um rompimento com a ideia de monarquia, num primeiro momento. Isso eventualmente aconteceu, mas, tipo, em parte por descontrole, sabe? Meio que fez perfeito o ciclo do Aristóteles. Fez literalmente oligarquia, anarquia, tirania, tá ligado? Exato. Assim, tá ligado? Então, eu não sei, cara, você tem que ir com calma. E, tipo, meio que o propósito filosófico do iluminismo, que é coroado com a Revolução Francesa, não é destruir a Igreja Católica. É o que eu tava falando na outra pergunta. Cara, secularizar os valores cristãos, entendeu? Então é uma independência da Igreja no sentido, tipo, do conhecimento, das coisas. Por mais que alguns dos homens por trás desse pensamento fossem particularmente desafeitos da Igreja Católica, tipo Voltaire, o Rousseau, tá ligado? Sim. Esse não era o grosso do sentimento na época. E meio que eu acho que o que você tá sentindo hoje, você não sente, tipo, você não estaria em 1930 falando um mundo dominado por materialismo, secularismo e um espírito percebido como profundamente anticristão. Tá falando de questões que são, eu acho que essa sensação é bem mais recente, assim. Sim. Então... Cara, sei lá, na minha opinião, a Revolução Francesa, ela foi muito inspirada em Roma, sabe? Sim. Só que ela era inspirada em Roma, numa Roma diferente que o Carlos Magno era inspirado. Porque o Carlos Magno, ele era inspirado nos imperadores cristãos, sabe? Então no Constantino e etc. E ao longo da Idade Média, sempre que todo mundo falava sobre Roma e tal, eles prezavam mais o legado cristão romano. E a Revolução Francesa, assim como a americana e tal, começou a prezar mais o período republicano romano. Só que... E hoje em dia a gente meio que vive nas sombras do que seria um mundo pré-cristão, sabe? Só que qual foi uma das grandes vantagens de você ser um cristão no mundo pré-cristão? É que eventualmente você vence também, sabe? Então eu não me sinto desencorajado com o fato do mundo hoje em dia ele ter perdido algumas características que o mundo cristão tinha. Porque quando você vê a história da França do século XVIII, cara... A França era cristã de um jeito muito... Era católica de um jeito muito nominal, assim, sabe? As pessoas não realmente acreditavam em Deus, sabe? As pessoas não realmente acreditavam na Igreja Católica. Os próprios bispos, muitos... faziam-se essa piada sobre... Iam mandar algum bispo pra Roma pra ser um cardeal, pra algum negócio desse. Aí a pessoa fazia uma piada. Pô, mas você não acha melhor mandar um bispo que acredite em Deus, sabe? Aí o cara ficava... mas existe algum... porra, esse é o país cristão que você quer ver? Esse é o país católico que você quer ver, sabe? Pois é. Não, absolutamente não. Você quer ver um país cristão que as pessoas realmente acreditem em Deus. E... Talvez agora, dado que não tem uma pressão social, sabe? Não tem uma pressão mundana pra você acreditar em Deus. Talvez seja uma purificação da crença em Deus e ela volte mais forte ao longo do tempo, sabe? É o argumento do Girard, mano. Que o cristianismo é o que é porque ele é a única fé que consegue viver ressurreições, seguidas de ressurreições, entendeu? Sim, mas faz muito sentido, né? O centro da religião é isso. Autoexplicativo. Mas é isso. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos gratuitos e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!